Saúde a todos mais uma vez com a paz do Senhor nosso Deus. Quero expressar aqui uma opinião minha, uma opinião pessoal. Acho que o rótulo de PCD, pessoa com deficiência, não deve ser designado somente para autistas, esquizofrênicos e pessoas com transtorno bipolar. E pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros. Mas também há aquelas pessoas que teoricamente são providas das mais altas capacidades e habilidades físicas, intelectuais e que são treinadas dentro do sistema capitalista para roubarem, sonegarem, perverterem o direito de todos os cidadãos que não conhecem os seus direitos, dos desinformados, e diga-se lá então os banqueiros, né, que ajudam a dilapidar o patrimônio de milhões de pobres, né, e levam à miséria um monte de gente. Os empresários em geral, aqueles que não agem dentro da ética e do limite do caráter, né? Quero enfatizar aqui os bancos e as grandes corporações, né? Essas pessoas que estão na direção dessas corporações, os bancos, as demais grandes organizações, essas pessoas todas aí que ocupam altos cargos de executivos, que passam a perna nas pessoas, que sonegam impostos, que ajudam a matar pessoas na fila do SUS, porque uma vez que você sonega imposto, tem gente morrendo na fila do SUS porque falta recurso. E políticos que são políticos aí que não têm um menor caráter, que fazem com que o decoro parlamentar se torne só uma piada ou algo que está escrito ali em algum lugar, nos, em algum, não diria um livro, mas que faz parte do código de ética ali, do decoro, que é a ética, e que cabe aos políticos de maneira geral. Ele faz com que o decoro ou a ética seja só uma piada mesmo. Então essas pessoas, as pessoas que fazem parte de grandes corporações, os altos executivos, os políticos, os governantes, aqueles que mandam explodir bombas, os soldados explodirem bombas em creches, orfanatos, asilos, em pessoas idosas, homens, mulheres, principalmente mulheres, crianças, idosos. Essas pessoas teoricamente têm que ser consideradas PCDs também, ou seja, pessoas com deficiência, não só autista, esquizofrênico e quem tem transtorno bipolar, porque essas pessoas, os políticos, os altos executivos, os grandes, os banqueiros de maneira geral, não só os grandes, mas os pequenos também, os banqueiros, os dirigentes das grandes corporações, estes que destrói o patrimônio da população e que sabotam os mais pobres, principalmente, esses aí são desprovidos de caráter. Se um PCD cometido hoje em um autista, que seja um esquizofrênico, alguém com bipolaridade, síndrome do pânico, o que seja, fobia social, se essa pessoa tem um déficit social ou um déficit cognitivo, algumas delas,
ou déficit talvez intelectual. Não posso entrar aqui no mérito que eu não vou saber distinguir o que é o cada qual e o que significa, porque não é minha área, mas se são déficits, então o que dirá então do déficit, de caráter que essas pessoas têm, aquelas pessoas que estão que têm poder, que estão munidas de poder e de autoridade, que se apostam daquilo que não lhes pertencem. Estou falando de dinheiro e de corrupção. O que dirá dessas pessoas? Isso é ou não é um déficit? É claro que é. Se os atuais considerados PCDs, pessoas com deficiência, têm um déficit social, um déficit cognitivo, seja, ou outros, o déficit de comunicação intelectual, não sei. Vamos falar dos deficientes de maneira geral. Deficiente visual, deficiente físico, deficiente auditivo. Se essas pessoas são consideradas PCDs, então aquelas pessoas que são ditas normais e são consideradas pessoas com as mais altas capacidades e habilidades para ocuparem altos cargos nos governos e nas grandes corporações, essas pessoas têm um déficit também, que aliás é enorme. Déficit de caráter, ou seja, elas teoricamente também deveriam ser consideradas PCD, pessoa com deficiência de caráter, com deficiência de amor, com deficiência de empatia, com deficiência de caráter, de empatia. Essas pessoas também são deficientes. Não é só quem tem autismo e bipolaridade, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo. Não. Os políticos também são PCDs. São pessoas com deficiência de caráter, de amor e de empatia. Que, diga-se de passagem, talvez seja muito pior do que o déficit daqueles que atualmente são rotulados de PCD. A todos a paz do Senhor nosso Deus.